diferença principal que você achou para o investidor, olhar do investidor, entre uma gestora dentro de uma estrutura grande, de um banco, e uma gestora independente igual a Dália? Boa pergunta, né? Muitas vezes, e eu trabalhei em duas gestoras de bancos, né? Do Votorantim e do Santander. O público é um pouco diferente, né? Assim, os bancos, eles viveram um ambiente que é mais benéfico para eles com juros mais altos, né? Pelo menos nos bancos, no modelo, no perfil que eu trabalhei, tá? Então, os fundos principais eram de renda fixa, ou fundos com nível de risco bem mais baixo, bem moderado, multimercados com volatilidade de 2, 3, 4% ao ano, né? Assim, muito baixo o nível de risco, tá? Numa gestora, você tem times que se especializam em determinadas estratégias, né? Dentro de ações, você tem algumas, em multimercados, você tem outras, né? Em crédito privado, eventualmente, né? Nem todo fundo, nem todo gestor de grande banco tem apetite para um nível de risco de crédito mais esticado, né? FDICs, por exemplo, tá? Isso você vê mais em gestoras independentes. Então, tem um nicho que o banco prefere atuar, né, por conta do perfil dos seus clientes e estrutura e tudo isso. E, obviamente, quando você tem um time, né, com habilidades e até para como você empreende, né, assim, é difícil você empreender e montar um fundo, seja de crédito privado, multimercado ou ações, com nível de risco muito baixo. Tá? Então, você tem, óbvio, que um time muito bem formado, experiente, tudo isso, e que visa o lucro. Né? O lucro, e aí muitas vezes a gente pensa que, poxa, o cara montou uma gestora para ficar rico. Não é por aí. Normalmente, a gente monta uma gestora para administrar melhor o nosso próprio dinheiro. Né? E aí, as coisas indo bem, a gente abre para os amigos, para os parceiros investirem com a gente. Né? Então, o nível de risco da gestora, né, do fundo, tem muito a ver com o nível de risco do gestor. Tá? Então, você vê lá o Stuberger, qual o nível de risco do Verde, dos fundos dali? É o nível do perfil de risco dele. Né? Aí você vai para o Alasca, né? É o perfil de risco do Luiz Alves, do Breda. Tá? Então, assim, o total return é o perfil de risco da gente. Né? Então, é um nível de risco aí, metade do risco da Bolsa, por volta de uma volatilidade de 9%, 10% ao ano. E a gente acredita que nesse nível de risco, Thiago, o gestor consegue gerar alfa e o investidor aguenta. Né? Ainda mais num país como o nosso, em que o investidor ainda não está nada acostumado com o balanço do mercado, na hora que o troço dá uma balançada um pouco mais forte, ele pede para sair. Né? Aí realiza uma perda definitiva. Né? A gente tem acompanhado isso nos últimos 12 meses, correto? O mercado começou a balançar em agosto do ano passado, né? Quando estava a Bolsa na máxima, 130 mil pontos. Aí a gente sofreu aqui no Brasil as 3 pragas do Egito, né? Que fizeram com que a nossa inflação explodisse e os juros voltassem para 2 dígitos. Sinceramente, a gente não acreditava que os juros pudessem voltar para 2 dígitos no Brasil. Mas aconteceu uma série de eventos catastróficos e coincidentes que fizeram com que isso acontecesse. Né? O Brasil sofreu mesmo com o Covid no ano passado. A cepa de Manaus foi a mais letal de todas. Ela pegou o brasileiro firme entre fevereiro e julho do ano passado. Espero que nenhum de vocês tenha sofrido uma tragédia em família, ou parente ou amigo próximo, mas com certeza todo mundo aqui conhece alguém que teve uma tragédia na família ou grande amigo. Né? Até hoje, obviamente menos, mas até hoje ainda tem um enrosco por aí. Tá? Gostou desse vídeo e quer conversar com um assessor de investimentos sobre sua carteira? É fácil. Acesse apoloinvestimentos.com.br e solicite o seu contato. Um grande abraço.